Bom dia, obrigado pela vossa presença. Aqui estão representadas duas organizações e uma rede de organizações, de várias organizações, nomeadamente a Âmbita, que eu represento, a Mosaico, aqui representada por Júnior Candeeiro, e a Rede de Educação para Todos, pelo Vítor Barbosa. Nós juntamos para, coletivamente, juntos acharmos que havia uma pertinência e uma urgência muito grande em abordar o assunto educação, que tem sido alvo de ataques na sua lei de bases do sistema de ensino, do sistema educativo. Por via do último despacho presidencial, 129/20, de 16 de setembro, que deu autorização ao Ministério da Educação e das Finanças para conjeturarem e avaliarem a possibilidade de criar emolumentos, é citado desta forma, para o segundo, portanto, o ensino secundário, a escola a partir do ensino secundário. Portanto, temos aqui o Estado que escusa-se da sua responsabilidade de prover, sobretudo para os mais necessitados, e transfere a responsabilidade do ensino para os pais, nomeadamente para manuais, inscrição, e chama depois de outros encargos que podem incluir o que se chama comumente de propinas, apesar dessa palavra não ser citada nem no despacho, nem na lei que altera a lei de bases. Portanto, nós, como sociedade civil e como estas organizações que aqui estão na sociedade civil, acreditamos que isto é um retrocesso, que atenta gravemente ao direito à educação e compromete o compromisso que o Estado assumiu, mais um compromisso que o Estado assumiu que não está em vias de cumprir, nem aparenta ter intenção de cumprir, com os objetivos dos ODS, nomeadamente o ODS 4, que fica assim em perigo, o que tem a ver com a educação. Não é? A grande questão aqui é que diferença terá o ensino secundário de escolas privadas, se as pessoas passarem a ter que oficialmente pagar. Muito bem, nós sabemos que havia cobranças não oficiais, que os pais já faziam esforços e havia, portanto, por baixo da mesa, havia cobranças de emolumentos não oficiais, mas agora o que o Estado vem fazer é oficializar esses emolumentos. É muito grave, porque cerca de metade dos alunos que está hoje no ensino primário, e isto é estatístico, e são estatísticas oficiais, acabam por não continuar os seus estudos para o secundário. Isto quando ainda os emolumentos eram não oficiais. Então, nós estamos a perder estudantes, estamos a perder alunos no sistema de ensino que desistem de estudar, em grande parte porque terem a pressão da pobreza em cima de si, por não conseguirem acompanhar e porque acharem que a escola passa a ser um elemento secundário nas suas vidas quando têm que colaborar em casa para cuidar do irmão mais novo, para trazer comida, para ir zungar e, portanto, abandonam o sistema de ensino. É contraditório com o discurso que nós precisamos de excelência, precisamos de quadros, qualquer país para progredir precisa de um sistema de educação salutar, forte, tomar este tipo de medidas que são autênticos retrocessos e autênticos atentados sobretudo aqueles que são mais vulneráveis. É quase caso para dizer, que nós tivemos durante mais de 4 décadas a namorar com a pobreza e agora resolvemos pedir em casamento. Quando vemos que o salário mínimo passa de 33 mil kwanzas, ligeiramente 33 mil kwanzas, na melhor das hipóteses, no setor dos serviços, creio eu, que o desemprego é crescente, sobretudo com a situação que estamos a viver agora, neste tempo de pandemia, a pobreza, por consequência, agrava-se, e depois temos estes excessos de recolha de emolumentos, de impostos, de taxas, que vão penalizar sempre o mesmo, o povo que já foi penalizado nestas décadas todas com a corrupção, com o desvio de fundos, com todo esse festival que aconteceu ao longo destes anos por parte de quem era suposto tomar conta de nós.
Portanto, quando nós queremos quadros, nós não desinvestimos na educação, é um contrassenso. Okay? Portanto, nós enviamos, vocês têm em vossa posse a carta, nós enviamos uma carta aberta ao Presidente da República, não a tornamos pública ainda para partilhá-la convosco primeiro, vocês são os órgãos de imprensa, vocês têm a capacidade de massificar isto melhor do que ninguém. Nós vamos hoje agora fazer aqui a leitura desta carta, mas vocês já a têm, vão dar o tratamento que acharem adequado, posicionamento, e nós achamos que deve ser imediatamente reconsiderado e que deve-se voltar atrás com esta liberdade que se deu ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Educação de empobrecer ainda mais quem já não tem como ter comida na mesa. Portanto, a seguir nós vamos fazer a leitura da carta e depois vamos abrir para perguntas e respostas que vocês, questões que vocês têm eventualmente, estaremos disponíveis para responder. Então, passo a palavra aqui ao... Queres pegar? Exato, para não termos que mexer esta entrevista. Pessoas de imprensa já montaram o cenário, convém não atrapalhar. Exato. A Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Assunto: emolumentos, primeiro ciclo de ensino secundário, despacho presidencial número 129/20, de 16 de setembro. Eis-me, Sr. Presidente João Lourenço. Servimos-nos da presente missiva para reiterar o que nós, a ANDECA, Mosaico, Instituto para a Cidadania e Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos, mas também pais e mães angolanos, clamamos sem que, infelizmente, ninguém nos tenha ouvido até então. Não podemos pagar mais. Sabemos que está em curso a criação de um regulamento que irá fixar a cobrança de emolumentos, taxas ou propinas que obrigarão os encarregados de educação e pais a pagar pelo acesso e ou frequência no ensino secundário, em particular no primeiro ciclo. Sr. Presidente, cobrar emolumentos para aceder ao ensino secundário é relegar as famílias angolanas ao subdesenvolvimento, sobretudo quando foram, nos últimos meses, sobrecarregados com aumentos de IRT, IVA sobre os produtos de cesta básica, com preços vertiginosamente inflacionados e os seus rendimentos sujeitos à constante desvalorização do Kwanza. Nesta conjuntura, Sr. Presidente, é imoral exigir aos 41% da população na pobreza, 12 milhões de pessoas, segundo o relatório sobre despesas, receitas e empregos em Angola, IDREA 2018-2019, aos 32,7% de desempregados, estamos a falar de 4.733.000 no segundo trimestre deste ano, de acordo com o INE, ou a quem trabalha no setor informal, 70% da população, que pague emolumentos para que os filhos acedam ao ensino secundário. O que sobra a estas famílias? Se, tal como relata o IDREA, umas recebem 3,10 ou 15 mil kwanzas mês, outras o salário mínimo nacional de 21.454 kwanzas ou 33 mil kwanzas, que é a categoria mais básica da função pública, mesmo que um casal ofira 100 mil ou 150 mil kwanzas mensais, depois dos impostos, tem que alimentar o agregado familiar, em média de 5 pessoas, com uma cesta básica que já ultrapassa os 84 mil kwanzas, pagar água, 4 bidões dia, estamos a falar em média de 60 mil kwanzas mês, transportes para o trabalho e escola, em média 30 mil kwanzas mês, e ainda despesas extras de saúde e agora materiais de biossegurança não subvencionados. Não há dinheiro para emolumentos quando falta comida no prato da maioria das famílias angolanas. É indecente colocar pais, mães e encarregados de educação numa posição de vulnerabilidade tal que os obrigue a retirar os seus filhos das escolas. Esta medida é um retrocesso perante os compromissos que Angola assumiu internacionalmente, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo,
contraria o discurso dúbio do seu governo, que por um lado propala a gratuidade do ensino, mas altera a lei de bases do sistema de educação e ensino, lei número 17/16, de 7 de outubro, só para acolher subterfúgios escusos que limitam essa gratuidade. Artigo número 11 da lei número 32/20, de 12 de agosto, e permitem esta cobrança direta às famílias. Desta forma, Sr. Presidente, o seu governo transfere vergonhosamente o ônus e foge sorrateiramente à sua responsabilidade moral. Num Estado que se diz de direito, as famílias não podem ser o bolso do ensino público. Sr. Presidente, cobrar emolumentos para aceder ao ensino secundário é também ativar novos ciclos de corrupção, num funcionamento público viciado e mal pago, num funcionalismo público e mal pago, que terá mais um instrumento de opressão e chantagem sobre os alunos e famílias vulneráveis. Num país empobrecido como o nosso, insistir nesta cobrança é promover a pobreza, a desigualdade e o abandono escolar. Em 2018, o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável revelava uma taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário de 43% dos homens e de 37% nas mulheres. Se as taxas de frequência já ficavam aquém do desejável, com que emolumentos muitos mais adolescentes serão impedidos de quebrar o ciclo de pobreza e estarão destinados a um futuro sem profissão. Sr. Presidente, não queremos mais cobranças, sobretudo se estão completamente desligadas de um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento dos angolanos. Se o interesse do seu governo é melhorar a qualidade do ensino público em Angola, cumpra o que o Estado angolano se comprometeu a fazer em 2000, ao assumir o compromisso de dedicar 20% do seu orçamento geral do Estado ao setor da educação. Faz 20 anos que não saímos de um dígito de atribuições para este setor e contamos 2 décadas de claro desinvestimento na educação, com orçamentações que só calculam pagamentos de salários. Sem fiscalização, direção ou visão sobre a escola que queremos e os alunos que produzimos, contamos apenas com a conveniência medíocre de quem dirige sem planos e objetivos claros, ignorando irresponsavelmente as consequências de longas décadas de desinvestimento na educação. Queremos todos e precisamos urgentemente de uma Angola com estratégia para a educação, que resulte na formação e capacitação do profissional angolano. Para este efeito, Sr. Presidente, não permita esta extorsão cega sob a forma de emolumentos e não obrigue as famílias a dividirem a sua pobreza com um governo sem rumo. Por tudo isto, não podemos nem queremos pagar mais. Está feita a leitura da carta e agora, sem mais delongas, imagino que todos tenham mais o que fazer, nomeadamente tratar desta informação para depois veiculá-la nos vossos meios de informação, espero eu. Estamos abertos a perguntas que tenham, questões que queiram colocar. E que não têm que ser necessariamente direcionadas a uma outra pessoa, podem colocar a mesa e depois quem estiver mais preparado responde. Meu nome é Silvano da Silva, sou da agência Lusa. Apenas 2 questões iniciais. A primeira é saber, na vossa ótica, qual seria o mecanismo ideal, olhando para a verba que é capimentada ao setor de educação, para então o governo ter um sistema educativo mais robusto. Qual é a vossa perspectiva da análise? O que seria o ideal para que a educação em Angola seja robusta, sólida
e tenha essa consistência que se almeja. Segundo, esse regulamento, que deverá cobrar propinas ao ensino secundário, ao primeiro ciclo, no caso, emana de uma disposição que é porque anteriormente, ao que consta, faziam-se cobranças, mas eram ilegais. Há largos anos, essas cobranças foram feitas, que o governo assumiu que eram ilegais. Pensam que cidadãos lesados deveriam responsabilizar o governo que está angolano por essas cobranças ilegais de largos anos? Obrigado. Fazemos pergunta-resposta e preferem assim ou preferem fazer já a pergunta? Ok. Então, para ser dinâmico, sim. Bem, eu antes de mais farei uma pequena introdução. O direito à educação faz parte do pacote de direitos económicos, culturais e sociais e, por isso, é um direito de implementação progressiva. Mas nós temos que refletir se estamos efetivamente a progredir ou se esta medida não é exatamente um retrocesso. Por isso é que dizemos que deve ser refletida efetivamente a educação nas grandes políticas públicas, sempre em consonância com os outros grandes instrumentos de políticas que Angola tem, entre os quais o Orçamento do Estado. Ora, o Orçamento do Estado foi revisto recentemente, não só devido à crise financeira, mas também devido ao facto de surgir o Covid. Mas nós queremos aqui falar mais no sentido geral do financiamento à educação. O financiamento à educação pode ser feito por via do Orçamento do Estado, e aí o Orçamento do Estado deve ser tornado conhecido por toda a gente, a começar pela execução orçamental dos anos anteriores, porque sempre se verificou que o orçamento para a educação era baixo, mas muitas das vezes a sua execução também era inferior ao valor alocado. Primeira questão é exatamente uma análise concreta da execução do orçamento. Em segundo lugar, é estabelecer prioridades dentro do país para que o país possa evoluir dos compromissos internacionais que tem, como já foi aqui referenciado, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que tem como lema não deixar ninguém para trás. Ora, o ODS 4, que diz uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e que proporciona oportunidades de aprendizagem ao longo de toda a vida, não só é um dos 17 objetivos, mas é um objetivo catalisador para a concretização de todos os outros. Logo, não parece exagerar dizer que tem que se fazer um esforço, vendo, sim, onde é que se pode cortar para melhorar o financiamento da educação. Se há que cortar, que se corte nas banhas, na gordura. Em último caso, um bocadinho na carne, mas nunca no esqueleto, que todos dizemos que é a educação que suporta isto. Que mecanismos encontrar? Sim. A Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos teve um posicionamento ainda no fim do ano passado, antes do Covid, sobre a questão do financiamento à educação. O financiamento à educação vai para além do Orçamento do Estado. Temos que fazer uma reflexão sobre os apoios externos que vêm, Banco Mundial, Unicef e outras fontes, de em que medida reforçam a capacidade do Estado de financiar a educação.
Se houver necessidade, esgotadas essas reflexões, é legítimo que o Estado faça algumas reflexões para buscar internamente outras formas de financiamento e nunca diretamente as famílias. Uma delas é, por exemplo, em certos países faz uma percentagem de rendimentos de jogos e pode-se criar até um fundo de apoio à educação que tem que ser bem gerido, mas nunca ir diretamente às famílias. Podemos dar um exemplo concreto do que acontece em meios rurais. Várias vezes a comunidade participa, mas é a comunidade como tal que vai ajudar, por exemplo, a reparar uma escola, a construir uma casa de banho. Isto é um apoio da comunidade e nunca diretamente às famílias. Mas este apoio não pode ser feito sem que haja maior transparência. Porque o Estado não pode dizer que não tem dinheiro se não explica o que tem e como gasta. É necessário uma gestão que seja conhecida por todos. Exatamente, indo para a segunda questão, porque não existe clareza, não existe um controle, havia cobranças que eram feitas ilicitamente. E nós convivemos com isso, pactuamos com isso durante muito tempo. E porquê? Porque nós, infelizmente, e já que estamos aqui 3 organizações preocupadas com os direitos humanos, e não há desenvolvimento de direitos humanos sem cidadania, nós aprendemos a lutar por regalias ou por privilégios, e não por nossos direitos. Então, é preciso inverter-se essa situação. A educação, enquanto um direito humano, é um bem público cujo principal responsável é o Estado. E o Estado não só deve alocar dinheiro, mas deve fazer o controle da execução orçamental, mas tornar esse controle também acessível à própria comunidade. Eu penso que terei respondido, mas todas as perguntas são sempre bem feitas e as respostas eventualmente podem ser mal dadas. Eu poderei fazer as correções que forem necessárias. Se calhar eu percebi que causamos aqui alguma confusão com todo o aparato a ter que ser mudado. Se calhar nós é que vamos, para facilitar, fazer o esforço de trocar a partir de agora, ou seja, se vocês preferirem ter isto ao meio, e nós vamos trocando à medida que quisermos intervir e responder-vos, para não terem, cada vez agora vou falar eu, venho todo o microfones para aqui e vir as câmaras para lá. Preferem fazer isto já agora ou depois de estar respondida, antes de passar para a segunda questão, não é? Queres dizer alguma coisa em relação à questão que eu penso que o Vítor terá dito tudo. Gostaria de reiterar a questão das obrigações do Estado em relação ao gostaria de dizer que um direito não é aquilo que me é devido. Eu não tenho que pedir favor nenhum. É como 2 lados da mesma moeda. De um lado está o direito de alguém, do outro lado está uma obrigação para o terceiro. E no caso da educação, o Estado, no âmbito do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tem a obrigação de investir o máximo de recursos para garantir os direitos dos seus cidadãos e se não pode contar com a cooperação internacional. E, portanto, apesar de uma coisa combater a cobrança ilegal que se fazia, isso sim, mas não se combate isto regularizando, oficializando aquilo que todos reconhecemos que era mau. Então é importante que o Estado não se limita das suas responsabilidades, como quem é obrigado a investir o dinheiro de todos nós neste direito que constitui, na verdade, os olhos para que o cidadão consiga gozar de outros direitos. Ponhamos-nos no lugar de uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever. O quanto ela está limitada no desfruto e no usufruto de outros direitos humanos. Então, essa é a razão pela qual estas 3 organizações estão aqui, para exigir que esta medida não passe. Eu vou para aí. Eu queria também acrescentar um ponto. Sempre que se elaboram os OGEs, e às vezes para fazer um bocado de teatro, as organizações são chamadas no fim, depois de tudo já estar feito, para dar
fazer alguns comentários, dizer alguns comentários quando tudo aquilo já está decidido para ser aprovado. Estas formas de elaborar o orçamento têm que ser mudadas. Se fala sobre governação inclusiva, tem que saber o que isso significa. Democracia significa participação das pessoas na tomada de decisões. E depois nós choramos muito que não há dinheiro. Estamos em dívida, metade do orçamento vai para pagar a dívida, ou para o serviço da dívida. Mas quando aparece algum, nós vemos obras como clínicas dentárias para a Presidência da República, vemos construção de um novo edifício para conselhos de ministros. Isso é extremamente ofensivo. É extremamente ofensivo, porque fazem as coisas sozinhos. Vocês votaram em nós e nós agora temos 5 anos para fazermos o que quisermos. Não é bem assim. Isto não é... Nós temos que participar no processo, todos. E não são só as organizações. Isso tem que ser feito ao nível da comuna, do município. Cada um sabe quais são as carências que tem. Cada um sabe como é que vai, quantas escolas está a precisar. Não é chegar ali no meio do Chiquindo, decidir, vamos fazer uma escola com 2 andares e 40 salas. Será que essa é a necessidade daquela população? Será? Foi avaliado como? Eles participaram. A palavra transparência aqui é transversal a qualquer resposta que nós vamos poder dar. Nós só podemos dar uma opinião sustentada e válida se nós tivermos acesso a boa informação de qualidade. Se tudo estiver disponível, o cidadão faz uma análise e para além de ser crítico, faz observações que podem ajudar quem toma decisões a tomar decisões mais adequadas. Senão nós vamos estar nesta posição permanente de reação, vemos a medida ser tomada, vamos reagir, mas não conseguimos, porque tudo o que temos é o decreto, tudo o que temos é os números que nos dão. Então a transparência é essencial. E depois é preciso cobrar contas. Fala-se de responsabilização, mas nós não estamos a ver ainda as pessoas que tiveram a cobrar ilegalmente estes anos todos a serem penalizadas. Porque isso manda um sinal claro e forte para quem queira continuar com as práticas, não é verdade? Então, não necessariamente do cidadão ir processar o Estado, mas porque não, mas o Estado tendo noção e assumindo finalmente que isso existia, ao invés de legitimar ou de oficializar estas taxas, responsabilizar as pessoas que tiveram a cobrá-las e adotar medidas para que isso não volte a acontecer. Porque nada garante, com esta oficialização de emolumento, nada garante que estas pessoas vão deixar de ter as práticas de cobrar a parte. Sim, tu já pagas a propina, mas falta a lâmpada ali dentro. Não temos produto de limpeza. Tens que dar qualquer coisa para contribuir. Quem garante? Nós não temos garantias. Então, é preciso que as pessoas percebam que esse poder seja transferido para o pai que leva o aluno à escola. A administração da coisa pública deve ser coletiva. E enquanto o governo não for capaz de perceber isso e mais do que paulatinamente, com urgência, fazer essa transferência, essa horizontalização do poder que exerce, porque aqui Central quer mandar coisas lá para o Dirico e coisas para o Luau e decidir a partir daqui do centro. Isto não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. E é cansativo estarmos periodicamente a ter que vir dizer as mesmas coisas sempre, dar as mesmas respostas às mesmas preocupações e sem responsabilizar diretamente quem é responsável. Quem toma as decisões tem que ser responsabilizado. Não é verdade? Então, quando perguntam onde é que podemos ir buscar o dinheiro, nós respondemos, olha, então não estão-se a recuperar ativos? Não estão 24 mil milhões que dizem que já se foram recuperados? Há algum dinheiro, não é? Porquê que não se faz, por exemplo, auditoria à dívida pública? Eu tenho a certeza absoluta que vai-se descobrir coisas que não têm que ser pagas, porque de um lado e do outro houve corrompidos e houve corruptores, e as pessoas vão se entender em anular parte daquela dívida. Porquê que não se faz uma auditoria? Porque vão-se descobrir coisas que metem pessoas que continuam no governo comprometidas. Mas nós não podemos permanentemente estar reféns disso. Nós não podemos estar reféns das pessoas poderosas estarem a proteger-se entre elas. O país é mais do que as pessoas que nos governam. Então, transparência, acesso à informação, saber quem gera o orçamento, quem fiscaliza, quem tem a responsabilidade de comunicar e cobrar todos os dias essas pessoas. E vocês, comunicação social, têm um grande papel a representar nesse quesito. Nós barafustamos, vocês trazem à luz o que não está a ser feito como devia ser feito. Então, todos temos um papel a jogar. Espero que essa pergunta esteja respondida e estamos abertos a outras, faz favor. Sou Manuel José, Voz da América.
meu colega Silvano, que tem a ver com a teoria e a prática. E, paradoxalmente, eu até acredito que isso que tu está a fazer, se calhar é melhor para as pessoas. E eu vou explicar porquê. Porque isso que eles pretendem fazer já existe. Eu vou colega Silvano diz, as pessoas pagam. E eu não sei se o termo ilícito se encaixa. Porque eu fiz parte do sistema, eu também dei aula nesse país. E essas cobranças eram feitas com base em documentos de entidades como Direção Provincial de Educação. É o diretor da escola que faz a cobrança na escola. E mediante o documento. Eu não sei se são cobranças ilícitas. É como acontece com o acesso pela primeira vez no ensino. Cobra-se. Teoricamente a Constituição diz que é gratuito, mas na prática cobra-se, paga-se para eu colocar um menino na pré. Eu tenho que pagar. Paga-se mesmo. Por isso é que eu disse, não sei se não é melhor ficar tudo esclarecido no papel, não. Eu mesmo já sei que não, vou pagar. Não é? Eu já sei que estou a pagar. Porque as pessoas pagam mesmo. Não vamos... Agora, a minha dúvida é em relação ao efeito prático desta, não sei se chama de reivindicação, que é apresentada. Porque eu acho que o problema da educação e outros setores é muito mais profundo do que nós, se calhar, imaginamos que seja. Porque a forma como trata, o poder instituído trata a educação, é claro, porque eles não se servem desse serviço, eles não precisam. E porque não precisam, eles pezinham mesmo. Então eu não sei se de facto não seria melhor mesmo que se oficializasse isso, mas já sabiam que, do ponto de vista da lei, tem um algo de suporte, porque as pessoas pagam mesmo. Manuel, para além da... Vamos obviamente contestar, há alguma questão concreta ou é só tipo uma observação? É mesmo okay, eu vou começar por responder. Okay. O facto de achar que é melhor e nós acharmos que não é a democracia a funcionar. Felizmente temos o fantástico direito de discordar. Nós não concordamos que seja melhor. Se pagava até aqui, não é porque o diretor mandou que é lícito, não é porque o diretor não se baseia em lei alguma. O diretor é um funcionário público e se um funcionário público faz as coisas à margem do que está legislado, ele está a incorrer numa ilegalidade, é um ilícito. O que não acontecia é a responsabilização. E continua a não acontecer. Porquê? Porque as pessoas não estão preparadas, não foram educadas, não foram acostumadas a reivindicar. Aliás, nós conhecemos a frase, queixar o porco no javali. Não é? Então as pessoas não se habituaram a fazer isso. Este é o exercício que tem que mudar. É o governo saber comunicar, e nós todos sabemos comunicar, que aquilo é um ilícito, que ninguém deve fazer, e as pessoas quando se veem mediante a condição de ou paga ou o filho não entra, terem canais próprios, públicos, oficiais e para conhecimento da generalidade das pessoas. Porque isso também, eu vou queixar por carta diretamente ao Ministério, fica o dito por não dito. As pessoas têm que saber publicamente que está a acontecer um ilícito ali e reagirem todas, porque só com vergonha pública é que estas nossas instituições, estes nossos órgãos se retratam. Portanto, nós todos temos a responsabilidade de criar esses mecanismos para que a sociedade saiba se defender. Portanto, não é porque já se cobrava que agora oficializar vai resolver as coisas. A minha opinião é que não vai resolver nada, porque aqueles que cobravam vão continuar a cobrar. Vão continuar a querer um extra para si. Depois de comprar as lâmpadas e comprar o giz e comprar o apagador. Mas isto é uma opinião. Portanto, para mim é um ilícito e dessas pessoas que faziam isso, mesmo que assinassem, aliás, aí deram prova da sua culpa, devem ser responsabilizadas. Mais facilmente responsabilizadas. O efeito prático da nossa reivindicação
Depende muito de como ela vai ser reproduzida, de como ela vai ser discutida, de como ela vai ser debatida. Porque muitas das reivindicações que fazemos são letra morta, acabam por aí porque as pessoas não aderem, não acham que seja assunto importante. Há coisas mais graves a acontecerem no país. Portanto, isto pode passar pelo buraco da agulha sem que as pessoas se deem conta, não é? Agora, não sei... uma das coisas que comentaste que eu concordo e queria ter dito na resposta anterior. Uma das medidas que se pode tomar quando se quer mostrar seriedade na recuperação do que está escandalosamente abandonado é não tornar os cargos públicos cargos apetecíveis para pessoas que acham que aquilo é para se enriquecer. Tornar, pelo contrário, dificultar as pessoas para poder filtrar os interesseiros e só irem para lá aqueles que querem mesmo trabalhar. Uma das coisas que podia-se fazer, e isto pode parecer populista, mas durante uns anos seria uma medida que podia funcionar para fazer arrancar o sistema de educação e de saúde. Quem tem cargo público, não é o funcionário de responsabilidade e de decisão, não pode pôr o filho na escola privada. Não pode mandar o filho para fora. Quem mandar o filho para fora sai do público. Não pode se tratar num hospital privado. Não pode ir para o aeroporto 4 de fevereiro como banco de urgência. Se nós fizermos isso, se essas medidas forem tomadas durante uns anos, serão essas pessoas que dilapidaram o erário que vão se preocupar, se quiserem continuar a ter os cargos, são elas que vão se preocupar em tratar bem deles. Isto não posso vincular aqui ninguém, isto é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que era uma medida que podia ser tomada durante um tempo. E isso ia fazer com que eles fossem obrigados a servir-se deste sistema que eles nos oferecem. Essa coisa que nos dão apodrecida. Né? Que obrigam os filhos do pobre, os filhos de quem não tem dinheiro para pagar o ensino privado, de quem não tem dinheiro para pôr os filhos no exterior, a passar por isso. Depois vêm lamentar que não sabemos ler, chegamos ao ensino superior, não se sabe como, nem o próprio não escrevemos bem, não sabemos fazer contas elementares. Né? E temos engenheiros e podólogos, politólogos, sabões, que vão debitar consciência com palavreado caro. Nós se continuarmos a descurar o nosso sistema de ensino e a tratá-lo desta forma, não vamos sair da cepa torta nos próximos 50 anos. Eu posso só esclarecer aqui uma questão em relação à dúvida que o Manuel pôs. Eu acho que é extraordinariamente importante. É assim, antigamente os emolumentos eram pagos diretamente na escola, certo? Legais ou ilegais, isso não está em causa, eram pagos. Vimos melhorias nessas escolas. As escolas continuavam a não ter água, continuavam a não ter luz, continuavam a não ter casa de banho, não havia nenhum serviço social de oferta para nenhum aluno, portanto não havia ação social. A nossa preocupação também vai, em relação a esta cobrança, também vai para uma questão ainda mais contundente, que é o dinheiro vai diretamente para cada escola, que nunca foi uma unidade orçamentada, nunca, ou vai para a conta do Tesouro. É porque se for para a conta do Tesouro acontece como os nossos impostos. Pagamos taxa de circulação, não temos estrada. Pagamos a segurança social, vamos a um serviço público, vamos a um hospital e temos que pagar tudo. Portanto, os impostos que nós pagamos não se traduzem, não nos são devolvidos em serviços. Portanto, esta questão também será muito importante, caso esta lei passe, para perceber, de facto, se aqueles emolumentos vão, de facto, servir o aluno ou vão aumentar a conta geral do Estado e depois não são revertidos. Não sei se me fiz entender. Era só um parênteses para... Sim. Para o Manuel também quer... Desculpa, o Vítor também quer responder ao Manuel. Portanto, encosta mais um pouco para cá para eles não terem que depois mover. Fazemos nós, não temos votos. Ouve-se bem o que eu digo. Eu, quando cheguei a esta sala, fui ali para espreitar o largo para ver se ainda havia daqui onde estive no dia 11 de novembro de 1975. A partir daí desencadeou-se uma série de processos, inclusive uma primeira reforma educativa. Se nós recordarmos, o investimento que foi feito na educação naquele tempo, havia equipamentos ginodisportivos, laboratórios, e até a alfabetização teve um investimento elevadíssimo. Para dizer que 45 anos depois eu ficaria envergonhado se tendo chegado à universidade sem pagar e hoje tivesse a pactuar que se cobrasse. Nós falamos aqui de compromissos assumidos pelo Estado Angolano, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Direitos Humanos, etc. A questão que se coloca é,
Não é possível reverter essa situação? Nós temos falado da necessidade de se repensar a educação, inclusive evoluir para a gestão democrática das escolas. Nós temos chamado a atenção para a necessidade de uma maior interação escola-comunidade, a comunidade observar. Caros colegas, se vocês forem bem no rural, muitas escolas são pelas próprias comunidades. E as comunidades, às vezes, quando já percebem que a escola tem uma necessidade, como eu já referi aqui, apoiam. Isto é completamente diferente. Onde está a inclusão social que nós assumimos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a educação inclusiva? Se nós estivermos aqui no âmbito nos bairros, olharmos para o agregado familiar, como já foi aqui referenciado, há famílias que pagar 200 ou 300 kwanzas, isto é muito dinheiro. Não podemos esquecer isso. E também, é verdade que disse, e eu estou de acordo, muita gente, pais encarregados de educação, aceitam pagar. É verdade que muitos gestores escolares e até organizações da sociedade civil acham que é a forma de se resolver o problema, cobrando mesmo, fazendo aprovar um instrumento que permita isso. Mas isto é um grande retrocesso. Ali, no encontro que tivemos nas Mares, em Caloém, colegas que trabalham comigo no grupo da alfabetização tiveram a discutir experiências com pessoas que trabalham na alfabetização noutros grupos e verificou-se que uma senhora, vivendo em situação de pobreza tal, nem sequer aceitava levar o filho à escola. Porque, infelizmente, nós nos envergonhamos de não poder pagar. E isto é que está errado. Isso tem a ver com direitos humanos. O que é que nós estamos a fazer para a dignidade da pessoa humana? Por isso é que o problema está mesmo na qualidade da nossa educação. A nossa educação está centrada nas ferramentas, nas competências para o mercado do trabalho, mas não numa promoção de valores e princípios e atitudes positivas exatamente para uma sociedade mais inclusiva. Várias pessoas não vão ter os seus filhos nas escolas. Antes do Covid, pessoas que tinham os seus filhos em colégios já estavam a retirá-los porque não tinham possibilidade de pagar. Vamos transferir essa deserção também para as escolas públicas. Nós estamos a falar, e muito bem, gostei muito de ouvir o discurso do Sr. Presidente da República sobre o esforço para a permanência das raparigas nas escolas. Quando as famílias estão mais empobrecidas, as raparigas sofrem 2 ou 3 vezes mais. São elas que vão ficar ou a cuidar dos irmãos novos ou lançadas rapidamente para a Zunga para aumentar a pouca receita da família, cujo poder de compra está a degradar. Eu concordo com esta pergunta, isso é uma pergunta honesta que fez, mas nós temos que fazer destas perguntas desafios. É possível? Somos coerentes com aquilo que assinamos lá fora? Então, é preciso medir o progresso. Onde é que está a educação inclusiva? Os mais pobres têm acesso à escola? Quanto custa uma escola? Não se pode fazer estruturas físicas escolares mais baratas e ter dinheiro para outras coisas? Há agora o desejo da revisão dos manuais escolares. A lógica, normalmente, são os currículos, os planos de estudos. Uma educação centrada no desenvolvimento de competências se estrutura-se assim. E nós estamos a partir do fim dos manuais. Vai-se colocar dinheiro aí. Este dinheiro não seria mais útil para acudirmos às necessidades reais das escolas? As escolas foram voltadas ao abandono. Como estão as questões de infraestruturas escolares? Nós não temos escolas para fazer uma educação de qualidade. Se eu não tenho condições de higiene nas escolas, eu vou, agora, à época de Covid, lavar as mãos porque é uma orientação, não porque é uma atitude que eu desenvolvi. Um hábito que passa a ser meu. Lembram-se que fazia-se a lavagem
das mãos com água e sabão, 15 de outubro, uma vez, no ano de 365 dias. Portanto, o que nós estamos aqui a querer dizer, enfatizar, é que temos que olhar para a educação e para a sua relevância. As crianças que não vão poder ter acesso à escola, não vão ter educação de qualidade, elas não perdem a sua propensão para a aprendizagem. Estão disponíveis para aprenderem outras coisas que eu não preciso de enumerar aqui. Se quisermos paz, progresso, temos que reverter isso e todos nós temos que monitorar. Não podemos permitir que haja desvios de fundos. Paga-se salário digno. O professor tem que estar alicerçado em 3 pilares: a sua autoestima, o status e a vontade de aprender ao longo de toda a vida. Se nós fizermos isso através de uma cultura de diálogo e vermos que, professor, se você tiver a extorquir dinheiro do seu aluno, quando você tiver 40, 50, 60 anos, olhar para a rua, você é capaz de virar a cara quando vir aquele aluno. Tenha atitude oposta. Reivindique os seus salários, reivindique a dignidade e deixe de extorquir dinheiro às famílias. Eu gostava. Meu nome é Simão Moço e estou aqui a representar o portal do Tribunal Fónica. Duas preocupações que eu tenho relativamente a essa questão. Já se falou da questão das famílias vulneráveis, né? Isso poderá certamente contribuir para o afastamento de muitas famílias, mas o que mais me preocupa é a história nos indica que quando se toma uma decisão a nível do executivo, raramente eles recuam por uma ou outra pressão da sociedade civil. E aqui a preocupação é perceber as 3 organizações nessa altura poderão fazer caso não haja um recuo. Depois, esta questão vai mais diretamente para o Sr. Barbosa, ver se essas medidas podem ter uma relação, olhando para os compromissos da Carta. Se pode ter havido uma influência ou pode ainda mais comprometer aquilo que são esses compromissos relativamente a esse tipo de medida que podem aqui ser um tema relevante. Respondo a segunda questão, mas deixa-me só dar uma chega acerca dos recuos. A nossa experiência, nós vimos de muito longe, nós vimos muito atrás. E obviamente que antes fazia-se surdo. Aliás, provavelmente esta conferência nem estaria a acontecer noutros tempos, não é? Sobretudo com a presença de alguns dos órgãos que aqui estão. Mas houve, isso é inegável, houve alguns avanços nesse sentido, porque tem havido sinais de quando a pressão é suficiente e é grande, existe algum espaço para recuo. Nós temos que exigir aquilo que nós achamos que é certo e que é digno para a sociedade. Exatamente. E não quer dizer que nós representemos toda a sociedade civil, porque, como disse o Vítor, há outras organizações e há opiniões contrárias que acham que sim, que este é o caminho a seguir, e uma sociedade democrática faz assim. Agora, se houver, e já houve sinais disso, acho que podes concordar, não preciso de elencar exemplos, ou queres que eu cite alguns? Houve recuos. Já houve recuos por parte de decisões tomadas que se voltaram atrás. Então, isso é que dá algum alento e alguma esperança para as pessoas que agem há tanto tempo e tentam há tanto tempo levantar as bandeiras de SOS, de continuar a fazê-lo. Esse pequeno espaço para ser ouvido, esse pequeno espaço para ser levado em conta, esse pequeno espaço para ser repensada uma decisão. Não quer dizer que este vai ser o caso, mas nós temos sempre que tentar, não é? Nós temos sempre que fazer a nossa parte. Depende muito de como o assunto vai ser tratado de hora avante, até que a coisa seja irreversível. Quer dizer, nada é irreversível, as leis anulam-se. O Sr. Paulo Lourenço, quando chegou ao poder, encontrou algumas leis do antecessor que passou uns meses antes ou uns dias antes de largar o poder e fez o que tinha que fazer, revogou-as, tirou-as de circulação. As leis revogam-se. Portanto, nós temos é que depende da indignação da sociedade, depende de como a sociedade vai tratar o assunto, de como isto é debatido. Se isto for um assunto candente e permanentemente reiterado,
Eu não vejo porque que a teimosia há de prevalecer a cada vez. Acho que nós temos também que acreditar que é possível voltar atrás, senão não estamos a fazer nada, né? Senão, pá, deixa andar, o executivo decide, está bom. Pronto, não sei se queria dar alguma coisa. Antes de deixar a falar, eu vou dar na senda que dizia o Duarte. A verdade é filha do tempo. E o que nós queremos aqui é não estarmos indiferentes à situação. Se vai mudar ou não, esperamos que a situação se repita e que as coisas mudem. O que não podemos fazer é deixar a caravana passar sem marcarmos a nossa posição. Portanto, diante de uma situação de injustiça, não podemos ser neutros. Quem se faz de neutro está do lado do opressor. E um descuido na educação é o maior descuido que um país pode ter. Por mais que tenhamos recursos naturais que nos permitiram durante algum tempo cobrir as nossas necessidades básicas, o que nem foi suficiente, a história do mundo mostra que os países que melhor se desenvolveram foram os que investiram no capital humano. Aliás, a maior riqueza de um país são as pessoas. E as pessoas fazem-se com um sistema de educação sólido. Por isso estamos aqui para dizer que combata-se a cobrança ilegal que se fazia, mas não oficializando a injustiça, revogando a prática. E fazer mais uma vez o apelo a essa questão da transparência. Ainda o Estado, na nossa opinião, não esgotou os recursos que tem disponível para os canalizar na educação como prioridade. Por isso, reiteramos que somos contra a cobrança e acreditamos que o Estado pode investir mais recursos na educação. A questão para mim é a questão de Dakar, e é uma grande e é pertinente esta questão sobre os compromissos de Dakar. Porque Dakar havia o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio. E quando se falava da educação, dizia-se uma educação de qualidade para todos. Em Dakar foi dito que nenhum Estado deveria se sentir impedido de implementar o seu plano de desenvolvimento da educação de qualidade para todos, desde que tivesse uma evidência do aumento ou do esforço, chamemos assim mais correto, do orçamento do Estado para a educação, desde que tivesse uma cultura participativa envolvendo os diferentes atores, e aqui vamos sublinhar a sociedade civil em todos os momentos, na concepção do plano, na monitoria e na avaliação. E, se tivesse evidências desse esforço, deveria contar com o apoio da comunidade internacional, que assumiram ali este compromisso. Isto, quando se chega ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, viu-se que dizer apenas educação de qualidade era pouco. Então diz-se uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade. A inclusão aqui não é apenas a oportunidade para pessoas com deficiências terem acesso à educação, ou no ensino especial, ou em salas de inclusão. A inclusão entende-se aqui com a oportunidade e possibilidade do acesso, frequência e sucesso escolar de pessoas que, por diferentes razões, podem estar excluídas, por razões económicas, culturais, de vária ordem. E equitativa significa que o sistema de ensino tem que esgotar todos os seus recursos para que as pessoas tenham oportunidade de aprender, de ter sucesso. É por isso que Angola também tem um programa que se chama Aprendizagem para Todos, apoiado pelo Banco Mundial. Ora, estes documentos, o de Dakar e depois os ODS, Angola assumiu. E há uma grande diferença de um para o outro. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio foram praticamente trabalhados, desenvolvidos nas Nações Unidas e os países aderiram. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm uma grande participação dos próprios Estados.
o que significa que tem um compromisso reforçado. Ora, se Angola não tem possibilidades, eu não tenho acesso neste momento ao relatório de progresso que Angola esteja a fazer em relação ao Objetivo de Desenvolvimento. E daí para dizer, seria efetivamente um retrocesso, não só a Dakar, e muito mais agora aos ODS, que têm um nível de compromisso muito mais elevado do que aquele que tinha para Dakar. E quando o Estado assume compromissos internacionais, também deve esclarecer isso à própria população. Se há dificuldades por evidências, elas, aliás, que se possam evidenciar, isso tem que ser conhecidas por nós. Eu, pessoalmente, ainda não me apercebi de evidências para que se vá mais uma vez ao bolso das famílias. E como é que a educação é inclusiva? Qual é a população que tem os filhos nas escolas públicas? Como é que estamos a falar num desenvolvimento sustentável se são as famílias mais pobres a quem a gente ainda vai buscar dinheiro? Portanto, não só Dakar, mas os ODS devem obrigar-nos a nós, e aqui a questão a nossa posição. Eu aqui gostaria de dar o exemplo do beija-flor, aquele pássaro que, quando a floresta estava a incendiar, ele ia à lagoa, tirava um pingo d'água e lançava. E os outros animais, muito mais corpulentos, poderosos que o beija-flor, perguntaram: mas tu acreditas que vais conseguir apagar a fogueira? Ele dizia assim: não vou conseguir, mas tenho consciência que estou a fazer a minha parte. Então vamos nós, sociedade civil, esses beijas-flores, falar mesmo, não nos calarmos, para ver se os mais corpulentos, os mais poderosos, se juntam a nós para apagarmos a fogueira da miséria, a fogueira da exclusão social. Vamos dar mais duas questões, depois. Sim. Milton Manassa, eu sou do jornal País. Eu acho que fica claro que a solução passa pelo aumento da verba alocada à educação. E se calhar, como disse o Vítor, outras verbas e outros apoios do Banco Mundial, por exemplo, o Unicef, deviam também ser canalizados para a educação. Mas chamou-me a atenção a explanação do Luarte, quando diz que, basicamente, a sociedade civil é chamada no fim para discutir um documento quase já que aprovado. Né? Mas eu aqui fiquei a pensar, como é que vocês, sociedade civil, submetem-se a esse tipo de práticas? Por que a sociedade civil não inverte? Porque o que passa para aqui para fora é que aquilo é aprovado com um parecer também da sociedade civil, não sei se estou errado. Mas é isso que mais ou menos passa para aqui para fora. Então, por que não se inverte? Por que vocês não mudam a vossa atuação e negam-se a participar numa discussão que praticamente não terá efeitos nenhum? Se a vossa voz não é ouvida lá, por que se submetem a essa discussão para, se calhar, o inglês ver para dizer que a NECA, o Mosaico e, se calhar, a Rede de Educação também participaram e deram lá a sua voz para que o documento fosse aprovado? Obrigado. Vamos dar Manuel, antes de dar uma segunda oportunidade, porque ele também tinha pedido saber como vai ser a última questão, se alguém que ainda não pôs questão quer colocar. Bom dia, Garcia Cultura, repórter do Parlamento. A minha pergunta é a seguinte: qual seria o método ideal para melhorar o ensino público sem mexer com o bolso das famílias? Desculpa, tinha uma questão, não é? Queria colocar? Não? Não? Pronto, então vamos responder estas duas minhas questões Ok, se calhar vou dizer alguma coisa em relação à participação. Nós, como sociedade civil, acreditamos que o nosso papel é influenciar e aproveitamos e fazemos tudo para pressionar dentro dos espaços que
que são nossos também, e é isso que é a democracia. Quando somos convidados a participar de certos espaços, vamos porque acreditamos que é sempre possível influenciar, é sempre possível fazer vingar a nossa posição. Se ela é implementada ou não, isso é outra coisa, mas sempre na lógica de não nos calarmos diante das situações. E há outros casos em que nós nos antecipamos. Portanto, se somos surpreendidos por um documento como este, tomamos a nossa parte antes que a medida seja efetivada para fazer valer a nossa posição. O que não se pode fazer é fazer a política da cadeira vazia. Portanto, e não se deixar vender, né? Porque também muitas vezes esta ideia que se quer fazer passar. Outros sim, há também muitas coisas que são aprovadas como tendo tido a participação da sociedade civil, mas na verdade não esteve lá a sociedade civil nenhuma, né? Queria ser um grupo de pessoas a quem se dá o nome de sociedade civil e se diz que a sociedade civil esteve presente. Portanto, o mais importante é não nos calarmos, não desistirmos, porque a educação, como tantos outros direitos, são nossos e nós é que temos de lutar por eles. Eu começaria por essa de participar. Eu recordo-me que disse um administrador adjunto há tempos, quando nós da rede fizemos uma análise no município da educação, e ele disse assim, olha, vocês da sociedade civil têm que ter cuidado, são chamados para muitas reuniões, depois tomam-se decisões, não incorporam as vossas opiniões e dizem que vocês participaram. Isto é verdade. Em relação ao orçamento, houve de facto nesta legislatura uma ligeira alteração do orçamento de Estado. Lembro, o primeiro que foi aprovado, dizia-se que foi ouvindo opiniões da sociedade civil. A sociedade civil, passo agora aqui a redundância do mosaico, é um mosaico muito diversificado. Nós participamos em alguns encontros que pretendem desenvolver uma melhor monitoria do orçamento de Estado, juntando deputados, organizações da sociedade civil, mas isso foram apenas encontros. Ainda não evoluímos para um processo efetivo, exatamente, de tratamento do orçamento de Estado. E quando nós, e agora falo em meu nome pessoal, das organizações da sociedade civil, somos chamados, a nossa grande preocupação não é a nossa presença, é o processo. Se lá nas comunidades houve algum processo. Vocês têm conhecimento, por exemplo, de uma abordagem dos orçamentos participativos, como é que eles acontecem? Falou-se há bem pouco tempo muito, agora está-se a falar de tudo. Quer dizer, nós às vezes mal acabamos de mastigar o fungo e já estamos aqui a meter o arroz na boca. Quer dizer, não fazemos uma monitoria e uma avaliação dessas grandes intervenções que no início aplaudimos, mas não são efetivamente acompanhadas. Mas, conforme disse, é necessário, e aqui a nossa solicitação efetivamente aos órgãos de comunicação social, é bom ouvirem as pessoas antes e depois a ver se reverem nessas decisões. Porque sai um documento que diz que a sociedade civil participou e vocês, melhor que nós, podem exatamente retratar se nós nos vemos nessas decisões ou não. O que fazer para melhorar a questão da educação em Angola? Alguns aspectos são fundamentais. O primeiro é a cultura do diálogo. Educação para todos é uma questão de todos. É discutida em Angola. A adequação curricular nós temos currículos adequados à nossa realidade sociocultural? São questões para discutir. Temos infraestruturas escolares, desde a carta escolar ao modelo de escolas, adequados à nossa realidade e ao nosso poder financeiro. Eu fui convidado uma vez para inaugurar uma escola aqui no município da Quissama, em Cacumba, porque ninguém da Direção Provincial de Educação queria ir fazer essa inauguração, porque era uma escola construída com materiais locais. Porque na altura já havia modelos standardizados de escola. Eu não vou entrar aqui em pormenores a diferença de custos.
várias organizações construíram escolas, materiais de baixo custo. E algumas delas, muitas delas, ainda existem por este país fora. Então, não houve uma concertação a partir das próprias infraestruturas. Nós, se não discutirmos a educação e fazer uma educação contextualizada, logicamente vamos ter muitas dificuldades de progredir. A Rede Angola da Sociedade Civil apresentou há dias um estudo sobre as questões da primeira infância. Fez um diagnóstico. Várias entidades aparecem publicamente a dizer que a nossa educação não tem qualidade. Se investirmos nos 100 primeiros, aliás, nos primeiros dias de vida de uma criança, há pouquíssimas possibilidades de haver tanta reprovação escolar. Quase não há. Se investirmos na educação de adultos e as famílias tiverem cultura de ler e escrever, as crianças estão contagiadas e vão para as escolas com maior possibilidade. Por isso é que quando falamos de educação, não é apenas a escolarização, tem que haver de várias formas. E nós também temos que aprender. Esta é uma grande aula que o Covid nos está a dar. É sermos modestos para aprender ao longo de toda a vida. Não temos a pretensão de ter as receitas, mas podemos construir sim uma receita desde que haja a cultura do diálogo e a participação. Tem que ser construída. Não sei se está claro que não podemos dizer agora que temos esta ou aquela solução. Essa solução tem que ser construída. E temos que ter essa modéstia de construir com os outros. Bem, nós queríamos uma vez mais agradecer a vossa presença. Seria uma segunda questão. Nós Estava a contar com você a indulgência da mesa e também dos colegas, porque a questão é a margem do tema. É possível colocar a margem do tema. É possível colocar. A margem do tema? Exato, o tema da conferência de imprensa. Então é melhor não. Nós vamos falar a margem do tema agora para encerrar e se calhar vai ao encontro do que queres perguntar. Está bem. Ok. Para já nós. Não, mas nós não estamos a dar. Nós não estamos a dar segundas questões. Não, mas então nesse caso tem que falar eu também. Eu pedi primeiro. Nem sequer a margem do tema da educação. E não sabemos se o Manel tem dentro do tema. Nós temos que definir um tempo em que tem que se fechar. Né? E deu-se o tempo, falou-se, respondeu-se, então nós vamos fechar. E quem está aqui a dizer isso? Hoje eu sou o ditador da mesa. Bom, agradecer a vossa presença, esperando que tenhamos passado informação suficiente para fazerem matérias suculentas. Podem, Manuel, depois podem nos cascar pela falta de oportunidade da segunda pergunta, está bem? Depois falamos lá agora. Não estou habituado. E agora, em jeito de despedida, e já à margem do tema, em nome da Handeka e da Mosaico, nós sabemos que estamos a trazer um assunto que é super importante, mas que não está propriamente na agenda do dia da atualidade. Tem que ser trazido, tem que ser falado, mas nós queríamos, em nome destas duas organizações, mostrar o nosso veemente repúdio pela forma como se mostrou no último fim de semana um recuo ao exercício das liberdades fundamentais, um recuo na prática de repressão de tempos não muito longínquos e de muito má memória, a forma como se lida com o cidadão que quer reivindicar um ou mais direitos. A violência que nós vimos e que ficou bem patente em todas as imagens que circularam, independentemente de se sacarem responsabilidades a um ao outro de quem lançou a pedra primeiro, de quem ateou fogo primeiro, a violência que se gerou é inaceitável e a forma como o Estado geriu este assunto, nós não podemos ficar indiferentes e não podemos compactuar. Não queremos mais voltar a um tempo em que tememos emitir opiniões, em que tememos exercer os nossos direitos, em que tememos discutir abertamente e criticar quem exerce as políticas públicas. Isto não pode voltar a acontecer, por isso estas duas associações emitem esse repúdio pela forma como foi gerido pelo Estado angolano, pelo governo angolano, a intenção de manifestação, de como ela foi reprimida no sábado passado. Não podemos ficar indiferentes a isso.
o assunto que nos trouxe cá não era esse, mas é um assunto de atualidade, é candente e nós sentimos essa pressão e essa necessidade de nos exprimirmos em relação a isso. Eu não sei se há mais alguma coisa a acrescentar, Júlio. Não, eu agradecer a vossa presença e dizer que a carta foi distribuída aos presentes e ela estará disponível também nos contactos das 3 organizações aqui, a ANDECA, a Rede de Educação para Todos e o Mosaico, e continuamos abertos para irmos explorando o conteúdo da carta e discutirmos não só as questões ligadas à educação, como ao exercício de outros direitos. E, tal como foi dito aqui, a mídia é quem amplifica a voz do cidadão e quem tem o direito de fazer chegar essas coisas aos cidadãos que nos estão aqui. Então, contamos convosco e agradecemos a vossa presença.